Papai, aquela garçonete parece a mamãe, disse a menina de 5 anos ao seu pai, um milionário viúvo. Ele se virou e ficou paralisado. Sua esposa estava morta, mas o que ele não sabia era que aquela mulher era um sábado de manhã. O sol brilhava forte no céu, e Caio achou que seria uma boa ideia levar a filha para almoçar fora. Sofia, com 5 aninhos, estava empolgada, pulando no banco de trás do carro, agarrada no ursinho de pelúcia que ela chamava de Fred. Fazia tempo que os dois não saíam para passear assim. Só eles dois, sem pressa, sem compromisso. Desde Nina Dizins, que Mariana morreu, a esposa de Caio. A vida tinha virado um turbilhão. Trabalho, médicos, babás, escola, terapia. Era tanta coisa que ele quase tinha esquecido como era relaxar. Quase. Caio estacionou o carro em frente a um restaurante pequeno, daqueles que a gente passa sem dar muita atenção. Era simples. Tinha algumas mesinhas de madeira do lado de fora, e o cheirinho de comida caseira invadia a rua. Sofia sorriu daquele jeito que só criança sabe sorrir e puxou a mão do pai, animada para entrar. Assim que eles passaram pela porta, um sininho tocou lá em cima. O ambiente era aconchegante, cheio de vozes misturadas, talheres batendo nos pratos, cheiro de feijão fresco no ar. As paredes tinham quadros coloridos e as mesas estavam cheias de famílias conversando e rindo. Caio respirou fundo, sentindo uma pequena paz invadir o peito, coisa rara para ele. Sentaram-se perto da janela e Sofia já começou a olhar o cardápio de desenhos enquanto balançava as perninhas debaixo da mesa. Caio olhou ao redor, tentando chamar a atenção de algum garçom. Foi aí que tudo aconteceu. Sofia, com aquele jeito curioso que ela tinha, puxou a manga da camisa do pai e falou baixinho, como se estivesse contando um segredo. Papai, olha, aquela moça parece a mamãe. Caio, distraído, sorriu de canto, achando que era mais uma daquelas comparações que criança inventa. Só que, quando ele virou a cabeça para ver quem era, o mundo dele parou. E não era força de expressão, era real. O coração deu um salto tão forte que parecia que ia sair pela boca. Ali, de pé, segurando um bloco de anotações e sorrindo para uma outra mesa, estava ela. Era Mariana. Ou melhor, era igualzinha a Mariana. Mesma altura, mesmo cabelo castanho, solto nos ombros. Mesma boca desenhada, até o jeito de ajeitar a franja com a mão era igual. Caio sentiu o chão sumir debaixo dos pés. A garganta ficou seca e a respiração falhou por alguns segundos. Ele piscou várias vezes, achando que estava vendo coisas, mas ela continuava ali, tão real quanto qualquer outra pessoa naquele restaurante. Ele apertou a mão de Sofia sem perceber, fazendo a menina olhar para ele com uma carinha confusa. Tentou desviar o olhar para se recompor, mas foi inútil. Seus olhos voltavam para ela, como se fossem puxados por um ímã. A garçonete, que nem imaginava a confusão que estava causando, caminhou até outra mesa, pegou os pedidos e sorriu de novo. Um sorriso tão parecido com o de Mariana que Caio sentiu um gosto amargo na boca. Era impossível. Mariana estava morta. Ele tinha enterrado o corpo. Tinha chorado todas as lágrimas possíveis naquele dia horrível. Não podia ser ela. Mas se não era, quem era? Caio sentiu a cabeça girar, como se estivesse bêbado, e olhou para Sofia, que agora brincava com o guardanapo distraidamente. Ela tinha visto também. Criança não mente sobre essas coisas. Não inventaria uma história tão maluca assim do nada. Ele precisava sair dali. Precisava respirar. Pensar. Sem dizer nada, puxou a carteira do bolso, deixou algumas notas em cima da mesa e pegou Sofia no colo, como se o restaurante estivesse pegando fogo. Sofia protestou um pouquinho, sem entender por que o passeio tinha acabado tão de repente, mas logo se aconchegou no ombro do pai. Caio passou pela porta de saída com o coração batendo feito tambor, sentindo a cabeça latejar. Lá fora, o barulho da rua parecia distante. Ele entrou no carro no automático, prendeu Sofia na cadeirinha e ficou parado por alguns minutos, com as mãos no volante, olhando para o nada. O que tinha acabado de acontecer?
estava enlouquecendo? Ou o passado tinha acabado de voltar para assombrar a vida dele de novo? Sem conseguir se controlar, ele olhou de novo para a fachada do restaurante. A moça ainda estava lá dentro, servindo outras mesas, rindo, conversando com os clientes como se fosse só mais um dia normal, como se não tivesse acabado de explodir uma bomba no meio da vida dele. Caio deu partida no carro e saiu dali, sem olhar para trás. Mas no fundo, ele sabia que não ia conseguir deixar aquilo para lá. Alguma coisa dentro dele dizia que aquela história estava longe de ter terminado. Muito longe. Caio dirigia sem saber direito para onde estava indo. O volante firme nas mãos, os olhos fixos na rua, mas a cabeça completamente em outro lugar. Sofia, no banco de trás, continuava abraçada no ursinho Fred, olhando pela janela como se também estivesse sentindo a confusão que o pai carregava no peito. Ele precisava pensar, respirar, entender se aquilo tinha mesmo acontecido ou se a saudade da Mariana estava começando a pregar peças na cabeça dele. Era difícil de acreditar. Difícil demais. Como alguém podia ser tão igual assim? Não era só o rosto, o cabelo, o jeito de andar. Era o sorriso, o jeito de olhar. Até o brilho no olho era o mesmo. Quando se deu conta, Caio estava estacionando. O carro em frente a um parque que ele e Mariana costumavam frequentar antes de Sofia nascer. Um lugar cheio de árvores grandes, bancos espalhados pela grama e crianças correndo para todo lado. Parecia o único lugar no mundo onde ele podia tentar colocar os pensamentos em ordem. Ele desceu do carro, abriu a porta de trás e pegou Sofia no colo. Ela estava quietinha, o que era estranho para ela. Sofia nunca ficava muito tempo em silêncio. Caio sentiu um aperto no peito. Não queria que ela percebesse o quanto ele estava abalado. Sentaram num banco de madeira, debaixo de uma árvore enorme. O vento bagunçava o cabelo da menina, e ela ajeitava do jeito que Mariana fazia. Cada pequeno gesto de Sofia parecia cutucar mais ainda as feridas que ele achava que já tinham cicatrizado. "Papai, você tá triste?" Sofia perguntou, encostando a cabeça no ombro dele. Caio engoliu em seco. Queria dizer que não, que estava tudo bem, que era só cansaço, mas a verdade travou na garganta. Ele passou a mão nos cabelos dela com carinho, respirou fundo e respondeu do único jeito que conseguiu. Eu tô pensando em umas coisas, filha. Só isso." Sofia ficou quieta por alguns segundos, olhando o movimento das folhas. Depois, soltou uma frase que fez Caio sentir o coração dar mais um tranco. "Era a mamãe, né?" Ele fechou os olhos por um momento, tentando encontrar alguma lógica para aquilo. Como explicar para uma criança de 5 anos que a mente dele podia ter pregado uma peça? Ou pior, que talvez não fosse loucura nenhuma. Não, filha. Era alguém que parecia muito com ela. Ele mesmo não sabia se acreditava nas palavras que estava dizendo. O tempo passou devagar enquanto eles ficaram ali sentados. Caio tentava lembrar de cada detalhe daquela mulher no restaurante. Será que ele não tinha reparado direito? Será que a luz, o ângulo, a saudade, tudo isso misturado, tinha feito ele enxergar o que queria ver? Era possível. Mas lá no fundo, tinha uma voz que dizia que não era isso. A mente dele corria a mil. De onde aquela mulher tinha vindo? Como era possível ninguém ter falado nada? Será que ela era parente de Mariana? Uma prima, talvez? Uma irmã que ninguém sabia que existia? Essa última ideia fez o estômago dele revirar. Não era impossível. A família de Mariana sempre foi cheia de segredos. Caio lembrava de conversas sussurradas, de brigas antigas entre a sogra e o sogro. Coisas que nunca tinham feito sentido na época, mas agora pareciam ganhar um novo significado. Sofia começou a brincar com algumas flores caídas no chão, fazendo coroas de mentirinha. O jeito leve dela ajudava Caio a respirar, a não pirar de vez. Ele sabia que não podia simplesmente ignorar o que tinha visto, mas também sabia que não podia jogar Sofia no meio de uma confusão sem pé nem cabeça. Ele precisava de provas. Precisava descobrir quem era aquela mulher. Ficaram mais um tempo no parque até o sol começar a baixar.
A fome bateu de novo, e Caio decidiu que era melhor levar Sofia para casa, fazer um lanche rápido e tentar colocar a filha na cama cedo. Ele precisava de tempo. Precisava pensar, planejar, agir. No caminho de volta, Sofia cochilou no banco de trás, abraçada no Fred. Caio olhava pelo retrovisor de vez em quando, vendo a calma no rosto dela. Era um alívio saber que, por enquanto, ela estava protegida de toda a bagunça que ele sabia que viria. Assim que chegaram em casa, ele a levou direto para o quarto. Tirou o tênis dela, ajeitou o cobertor e ficou olhando Sofia dormir por alguns minutos. Ali, no silêncio do quarto rosa claro, ele fez uma promessa para si mesmo. Ia descobrir quem era aquela mulher. Ia fazer isso por ele. Ia fazer isso por Sofia. Caio saiu do quarto, fechando a porta com cuidado, e foi até a cozinha. Abriu a geladeira, pegou uma cerveja, mas largou na pia sem beber. O estômago parecia amarrado em nós. Sentou à mesa da cozinha e passou as mãos no rosto. A imagem da mulher do restaurante voltava na cabeça dele em flashes. O jeito como ela sorria, como andava entre as mesas. Parecia Mariana. Mas não podia ser. Caio puxou o celular do bolso e ficou um tempo olhando para a tela sem fazer nada. Depois, abriu o aplicativo de contatos e rolou até encontrar o nome de Marcos. Ele hesitou por alguns segundos antes de apertar o botão de chamada. Marcos era mais que um segurança particular. Era um amigo, um cara em quem ele confiava a vida. Se tinha alguém capaz de descobrir quem era aquela mulher, era ele. A chamada tocou 2 vezes antes de Marcos atender. E aí, doutor, tudo certo? Caio demorou 1 segundo para responder. A voz do amigo parecia puxá-lo de volta para a realidade. Marcos, preciso da sua ajuda, é sério. Fala aí. Caio olhou para o corredor, certificando-se de que Sofia ainda dormia, e então falou baixo, como se confessasse um crime. Tem uma mulher, num restaurante. Ela é idêntica a Mariana. Do outro lado da linha, o silêncio foi pesado. Você quer que eu descubra quem é? Marcos perguntou direto como sempre. Sim, mas sem assustar ela. Quero saber quem ela é, de onde veio, tudo. Marcos não fez mais perguntas. Só respondeu com a mesma lealdade de sempre. Deixa comigo. Caio desligou o telefone e largou o aparelho, na mesa. Ficou ali, olhando para o nada, sentindo a cabeça girar e o coração disparar. Aquela mulher tinha aparecido por um motivo. Caio não sabia qual era ainda, mas sabia que não ia descansar enquanto não descobrisse. Naquela noite, Caio não conseguiu dormir. Ficou virando de um lado para o outro na cama, olhando para o teto como se as respostas estivessem escondidas nas sombras do quarto. A cada vez que fechava os olhos, a imagem da garçonete voltava como um soco no peito. O sorriso dela, o jeito de andar, o olhar doce que era idêntico ao da Mariana. Não tinha como aquilo ser só coincidência. Não tinha como. Por volta das 3 da manhã, Caio levantou, pisando devagar para não acordar Sofia. Foi para a sala, ligou a luz fraca do abajur e sentou no sofá. Pegou o celular e começou a pesquisar. Escreveu o nome do restaurante no Google, olhou avaliações, fotos, comentários de clientes. Nenhuma pista sobre quem era a garçonete. Nenhuma menção, nenhuma foto que mostrasse o rosto dela. A frustração só fazia aumentar. Parecia que o universo tinha jogado aquela mulher na vida dele de propósito, e agora escondia todas as pistas. Marcos tinha prometido investigar, mas Caio não conseguia esperar. Ele precisava fazer alguma coisa, qualquer coisa. Sentia que se ficasse parado, ia enlouquecer. De madrugada mesmo, ele fez uma lista mental de tudo o que podia fazer no dia seguinte. Voltar ao restaurante, falar com alguém que trabalhasse lá, observar sem chamar atenção. Ele sabia que não podia simplesmente chegar perguntando: Oi, tudo bem? Você é a cópia da minha esposa morta? Precisava ser esperto, cuidadoso. Dia amanheceu, e Caio já estava pronto muito antes do horário de Sofia acordar.
Preparou o café da manhã dela, colocou o lanche na mochila da escola e tentou agir normalmente. Quando ela acordou, foi correndo abraçar o pai, como sempre fazia, e isso deu a ele um pouco de força para continuar. Deixou Sofia na escola e foi direto para o restaurante. Estacionou o carro do outro lado da rua e ficou lá, observando. A fachada era simples. O movimento começava devagar. Clientes chegando, entregadores entrando e saindo. Foi então que ele a viu. Ela apareceu na porta dos fundos, com um avental amarrado na cintura e o cabelo preso de qualquer jeito, segurando 2 caixas grandes. Ajeitou o peso das caixas nos braços e entrou no restaurante sem nem olhar para os lados. Era ela. Era impossível se confundir. Caio sentiu o coração acelerar de novo, como se estivesse prestes a pular de um avião sem paraquedas. A vontade de sair do carro e ir até ela era enorme, mas ele se forçou a ficar quieto. Precisava ser inteligente. Respirou fundo, pegou o celular e tirou algumas fotos discretamente. Precisava mostrar para Marcos. Precisava ter provas de que não estava ficando maluco. As horas passaram devagar. Caio observava cada movimento dela. Como ela atendia os clientes, como ria das piadas, como arrumava as mesas. Não era só a aparência, era o jeito, a energia. Parecia Mariana em cada detalhe pequeno. Aos poucos, ele começou a notar outras coisas. Como ela tratava bem os clientes, especialmente os mais velhos. Como se abaixava para conversar com crianças, na altura delas. Como parecia genuinamente feliz ali, mesmo trabalhando tanto. Era difícil imaginar que alguém tão parecido com Mariana tivesse uma vida tão diferente. Caio começou a criar hipóteses na cabeça. Talvez Mariana tivesse uma irmã gêmea que foi separada ainda bebê. Talvez fosse uma prima que ninguém conhecia. Talvez fosse alguma coincidência genética absurda. Cada possibilidade parecia mais maluca que a outra, mas ele não conseguia parar de pensar nisso. O relógio marcava quase 12:00 quando ele recebeu uma mensagem de Marcos. Consegui umas informações. Me encontra no café da esquina em 30 minutos. Caio respondeu rápido. Guardou o celular e olhou mais uma vez para o restaurante. Queria ficar ali, mas precisava ouvir o que Marcos tinha a dizer. No café, Marcos já estava sentado, tomando um expresso e mexendo no celular. Quando viu Caio, levantou a mão chamando a atenção. E aí, doutor? Trouxe umas novidades. Caio sentou de frente para ele, ansioso. Ela se chama Ana. Ana Souza. Mora num bairro aqui perto. Trabalha nesse restaurante faz uns 3 anos. Antes disso, rodou por uns empregos pequenos. Limpeza, atendimento, essas coisas. Caio escutava cada palavra com o coração na garganta. O passado dela? Marcos balançou a cabeça. Não tem muita coisa. Documentação normal, mas tudo começa a partir dos 5 anos. Antes disso é um buraco. Nenhum registro. Nenhum parente conhecido. Caio sentiu a espinha gelar. Órfã? Ele perguntou, quase sem voz. Provavelmente. Cresceu num orfanato aqui da cidade. Saiu de lá com 18 anos e tá na luta desde então. Era muita coincidência. Muita. Caio ficou olhando para a xícara de café, a mente correndo sem parar. Você quer que eu investigue mais a fundo? Marcos perguntou, já entendendo que aquilo não era só curiosidade. Caio levantou o olhar, decidido. Quero tudo. Onde ela nasceu, quem eram os responsáveis pelo orfanato, se teve alguma adoção, se teve algum desaparecimento naquela época. Tudo. Marcos deu um sorriso curto. Pode deixar. Quando saiu do café, Caio voltou para o carro e ficou parado, olhando para as mãos. Sentia que estava entrando em algo muito maior do que imaginava. Não era só curiosidade mais, era uma necessidade que queimava dentro dele, uma obsessão que ele não sabia controlar. Ligou o motor e, em vez de ir para casa, voltou para o restaurante. Precisava vê-la de novo. Precisava ter certeza de que não estava sonhando. Caio estacionou o carro no mesmo lugar de antes, do outro lado da rua. O movimento no restaurante era menor agora. A hora do almoço já tinha passado.
e só alguns poucos clientes ocupavam as mesas. O coração dele batia tão forte que parecia que qualquer um podia ouvir. Ele ficou ali, dentro do carro, com as mãos no volante, pensando se devia ou não entrar. Queria agir com calma, mas ao mesmo tempo sentia que se esperasse mais um minuto, ia explodir. Respirou fundo, pegou o celular e colocou no silencioso. Depois, desceu do carro, atravessou a rua e empurrou a porta do restaurante. O sininho tocou, de novo lá em cima. O cheiro de comida ainda estava forte no ar, mas agora, com o restaurante mais vazio, parecia ainda mais acolhedor. Ele olhou em volta, procurando por ela. E lá estava Ana. Ela arrumava algumas mesas perto do fundo do salão, concentrada, passando um pano e organizando os talheres. O cabelo preso num coque bagunçado, as bochechas coradas de tanto trabalho e aquele jeito tão familiar que fazia o peito dele apertar. Dessa vez, Caio não fugiu. Ficou parado esperando que ela o notasse. Ana levantou a cabeça e, ao ver ele ali, sorriu de forma educada, como fazia com qualquer cliente. Caminhou até ele, ajeitando o avental enquanto vinha. "Boa tarde, senhor. Mesa para um?" Perguntou com aquela voz doce que parecia uma música. Caio travou por um segundo, sem saber o que dizer. Parecia um adolescente na frente do primeiro amor, mas logo se recuperou. Mesa para um, sim." Ela sorriu de novo e o conduziu até uma mesa perto da janela. Caio seguiu, sentindo um frio na barriga que não sentia há anos. Sentou, e Ana colocou o cardápio na frente dele. "Fica à vontade. Se quiser, posso sugerir o prato do dia. Tá uma delícia." Ele sorriu de volta, tentando disfarçar a bagunça que sentia por dentro. "Pode sugerir, sim. Eu confio." Ana deu uma risadinha rápida, anotou o pedido e foi até o balcão. Caio ficou ali, observando cada movimento dela, tentando encontrar alguma diferença, alguma falha que provasse que aquilo tudo era apenas uma coincidência, mas não encontrava nada. Ela voltou pouco depois com um copo de suco. "É cortesia da casa", disse colocando o copo na mesa. Caio agradeceu e tomou um gole, tentando se acalmar. Precisava puxar assunto. Precisava encontrar uma brecha, alguma coisa, que pudesse levá-lo a descobrir quem ela realmente era, mas não podia ser direto. Ia assustá-la. "Você trabalha aqui faz muito tempo?" perguntou, fingindo interesse casual. Ana apoiou o bloco de anotações no avental e respondeu, tranquila. "Já faz uns 3 anos. Eu gosto daqui. O pessoal é legal, o dono é meio bravo às vezes, mas no geral é tranquilo." Caio riu de leve. "É difícil encontrar um lugar assim hoje em dia." "É verdade", ela concordou, ajeitando o cabelo atrás, da orelha do mesmo jeitinho que Mariana fazia. O silêncio caiu entre eles por um segundo. Ana sorriu meio sem jeito. "Bom, vou lá pegar seu prato. Já volto." Ele assentiu, e ela se afastou. Caio ficou olhando ela ir até a cozinha. Tinha alguma coisa naquela mulher que não era só aparência. Era como se a alma dela também tivesse alguma conexão com a de Mariana, algo que ele não conseguia explicar, mas sentia em cada gesto, em cada palavra. Enquanto esperava, pegou o celular e mandou uma mensagem rápida para Marcos. "Ela é idêntica. Quero saber tudo." Guardou o celular de novo antes que Ana voltasse. Poucos minutos depois, ela trouxe o prato. Era uma comida simples: arroz, feijão, bife acebolado e batata frita. Mas o cheiro era tão bom que Caio percebeu que estava mais faminto do que imaginava. Ana colocou o prato na mesa com cuidado. "Se precisar de mais alguma coisa, é só chamar, tá bom?" Ele agradeceu, e ela se afastou de novo, indo atender outro, cliente que acabava de entrar. Caio tentou comer, mas a comida parecia sem gosto. Tudo o que conseguia fazer era observar Ana de longe, buscando mais sinais, tentando encontrar alguma história escondida atrás daquele sorriso. Depois de um tempo, pediu a conta. Ana trouxe rápido, com a mesma simpatia. "Espero que tenha gostado", disse. Caio pagou.
mas ficou ali mais um pouco, como se estivesse se despedindo de algo muito importante. Antes de sair, olhou uma última vez para ela, que agora conversava com um senhorzinho numa mesa perto do balcão. Ela ria de alguma piada boba que o cliente contava, e aquela risada fez o peito de Caio doer. Era tão igual à de Mariana que ele quase chamou o nome dela ali mesmo, no meio do restaurante. Mas se controlou. Saiu devagar, o sininho da porta tocando, de novo quando ele a empurrou para sair. Lá fora, parou na calçada e respirou fundo. A cabeça girava. O coração batia rápido demais. Não tinha mais dúvidas. Aquela mulher era parte da história dele. De um jeito ou de outro, era. E ele ia descobrir tudo. Depois daquele reencontro, Caio sabia que não dava mais para enrolar. Tinha que ir até o fim. Tinha que descobrir tudo sobre Ana. Não dava para viver com aquela dúvida martelando na cabeça. Todos os dias. No começo da tarde, ele ligou para Marcos de novo. A ligação caiu antes mesmo do segundo toque. "Fala, chefe. Tô na área", disse Marcos com aquela voz tranquila que sempre dava a sensação de que tudo ia ficar bem. "Preciso que você comece a seguir ela", Caio falou, indo direto ao ponto. "Mas tem que ser discreto, sem assustar. Nada de se aproximar, nada de fazer perguntas ainda. Quero saber onde ela mora, com quem fala, o que faz depois do trabalho. Tudo." "Pode deixar", respondeu Marcos. "Só me passa o endereço do restaurante de novo." Caio mandou por mensagem e ficou o resto da tarde inquieto. Andava de um lado pro outro pela casa, olhava o relógio a cada 5 minutos, tentava se distrair com qualquer coisa, mas a cabeça só pensava nela, Ana. Quem era ela, afinal? Por que parecia tanto com Mariana? Por que tinha surgido justo agora, depois de tanto tempo? Quando o dia escureceu, Caio colocou Sofia na cama, deu um beijo na testa dela e ficou ali parado, olhando a filha dormir. Sofia era a única coisa que o fazia manter o pé no chão, a única certeza que ele tinha na vida. Pegou o celular da mesa de cabeceira e viu que tinha uma mensagem de Marcos. "Tô no restaurante. Ela ainda tá trabalhando. Assim que sair, sigo ela." Caio respondeu só com um "ok" e ficou esperando. O tempo parecia andar mais devagar do que nunca. Quase 1 hora depois, outra mensagem chegou. Ela saiu. Tá indo a pé. "Tô seguindo de longe." Caio se levantou da cama, andou até a sala e ficou sentado no sofá, encarando a tela do celular, esperando mais notícias. Os minutos pareciam eternos. De repente, mais uma mensagem. "Ela mora numa pensão simples, num bairro, aqui perto. Já entrou. Luz do quarto acesa. Tudo tranquilo." Caio soltou o ar que nem percebeu que estava prendendo. Era um pedaço do quebra-cabeça que começava a se encaixar. "Consegue descobrir mais sobre ela lá?" Ele digitou rápido. "Vou tentar. Amanhã, dou uma olhada melhor. Hoje não dá para forçar." Caio sabia que Marcos estava certo. Não podia levantar suspeita. Tudo tinha que ser feito com calma. Guardou o celular, se jogou no sofá e ficou olhando para o teto. A cabeça dele rodava. Se Ana vivia numa pensão, sozinha, sem família por perto. Era mais uma pista de que tinha uma história esquisita por trás de tudo isso. Lá pelas 3 da manhã, Caio ainda estava acordado, pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo. Só pegou no sono quando o corpo não aguentou mais. No dia seguinte, a primeira coisa que fez ao acordar foi olhar o celular. Nenhuma novidade ainda. Levou Sofia para a escola, fingindo uma normalidade que estava longe de sentir. E depois voltou para casa, esperando ansioso por alguma notícia de Marcos. O dia passou devagar, com Caio tentando se distrair no escritório de casa. Tentava responder e-mails, resolver pendências da empresa, mas era impossível focar. A cabeça voltava para Ana o tempo todo. No meio da tarde, finalmente o celular vibrou. "Descobri algumas coisas. Pode falar?" Caio respondeu na hora. "Pode." Marcos ligou em seguida. "Fiquei de olho na pensão hoje cedo", começou Marcos. "Conversei com a dona como se estivesse procurando vaga para um primo. Aproveitei para puxar papo. Parece que a Ana mora lá faz uns 2 anos.
Antes disso, rodou por outros bairros, trabalhando em serviços temporários. Caio escutava cada palavra como se fossem peças de um quebra-cabeça se encaixando. Ela não tem família, pelo menos ninguém que apareça. Vive tranquila, trabalha, paga o aluguel em dia, não se mete com ninguém. Amigos? Caio perguntou. Poucos. Parece ser bem reservada. Fala mais com uma vizinha de quarto, uma senhora chamada Dona Célia. Mas nada além disso. Caio fechou os olhos, tentando digerir tudo. Quanto mais ele sabia sobre Ana, mais a sensação de que aquilo não era só coincidência crescia. Quero que você continue seguindo ela. Quero saber se encontra alguma pista sobre o passado dela. Fotos, documentos antigos, qualquer coisa, disse Caio com a voz firme. Pode deixar, Marcos respondeu. Caio desligou e ficou um tempo olhando para o celular na mão. A vontade de ir até o restaurante e falar com Ana era enorme. De perguntar, na lata, quem ela era, de onde tinha vindo. Mas sabia que não podia. Ainda não. Precisava de provas, de fatos, de algo concreto antes de abrir aquela porta. Os dias seguintes foram uma mistura de ansiedade e expectativa. Marcos mandava relatórios todos os dias. Ana saía cedo, trabalhava o dia inteiro, voltava para a pensão, jantava alguma coisa simples e ficava no quarto assistindo TV ou lendo. Às vezes passeava no mercado do bairro, comprava frutas, pão, coisas básicas. Sempre sozinha. Sempre com aquele jeito leve, simples. Nada de estranho. Nenhuma pista fácil. Mas Caio sabia que, às vezes, os segredos mais importantes estavam escondidos nas coisas mais simples. Ele só precisava ter paciência. E ele teria, porque agora não era mais uma questão de curiosidade. Era uma questão de coração. Marcos não era de enrolar. 2 dias depois, ligou cedo para Caio. O celular de Caio tocou ainda no café da manhã, enquanto Sofia espalhava cereal pela mesa e o ursinho Fred já mergulhava na tigela de leite. Descobri umas coisas importantes, disse Marcos, sem rodeios. Caio sentiu o corpo inteiro ficar alerta. Fala, respondeu, se afastando um pouco para que Sofia não ouvisse. Não é oficial, mas consegui acesso a uns papéis antigos do orfanato onde ela cresceu. Cara, a história dela é bem mais complicada do que parece. Caio se encostou na parede da cozinha, sentindo que o que estava por vir ia mudar tudo. O que você encontrou? Ela foi registrada como Ana Souza. Só que esse nome só apareceu quando ela já tinha 5 anos. Antes disso, nada. Sem certidão de nascimento, sem histórico médico, sem nada. Como se tivesse surgido do nada. Caio ficou em silêncio, tentando processar. E antes disso? Aparentemente ela foi deixada na porta do orfanato. De madrugada. Sem bilhete, sem explicação. Só uma menina pequena, assustada, que não lembrava quase nada. Disseram que ela falava pouco, chorava muito. Ninguém nunca procurou ela. Caio apertou os olhos, sentindo uma mistura de tristeza e revolta. Como alguém podia abandonar uma criança assim, como ninguém nunca foi atrás? Tem mais uma coisa, continuou Marcos. Eu falei com uma ex-funcionária do orfanato, Dona Marta, uma senhora que trabalhou lá por 20 anos. Ela lembra da Ana. Disse que sempre achou estranho como a menina era, diferente das outras crianças. Não só fisicamente, mas no jeito. Era educada demais, como se tivesse sido criada com cuidado, sabe? Não parecia uma criança de rua. Caio sentiu o estômago virar. E ela contou outra coisa. Disse que na época em que Ana apareceu, rolou um boato entre as cuidadoras. Um casal tinha perdido uma filha pequena meses antes. Sumiu sem deixar rastro. Muita gente achava que Ana podia ser essa menina, mas como nunca apareceu prova, acabou sendo esquecida. Que casal? Caio perguntou com a voz apertada. Ainda tô correndo atrás, mas se for verdade, pode ser que ela tenha sido sequestrada ou tirada da família verdadeira. Caio passou a mão pelo rosto, tentando manter a calma. Você tem certeza disso? Perguntou, querendo se agarrar a qualquer dúvida,
a qualquer desculpa. Pra dizer que era loucura. Tenho. E tô indo atrás de mais documentos pra fechar essa história. Caio desligou o telefone e ficou parado na cozinha, ouvindo Sofia cantarolar uma música inventada enquanto brincava com o Fred. O coração dele batia tão rápido que parecia que ia explodir. Aquela mulher, a garçonete que parecia tanto com Mariana, podia ser alguém que foi tirada da própria família quando era só uma criança. Podia ser uma peça perdida de uma história que nunca teve final. E ele estava bem no meio disso tudo. Tentou seguir o dia normalmente, mas era impossível. Levou Sofia para a escola, atendeu algumas reuniões no escritório, mas a cabeça não saía do lugar onde Ana estava. Cada sorriso que ela dava na memória dele parecia mais um pedido de ajuda. No final da tarde, Marcos mandou outra mensagem. Encontrei uma pista sobre o casal. Vou te contar pessoalmente. Caio largou tudo o que estava fazendo e foi direto para o ponto de encontro combinado, uma lanchonete de esquina, meio escondida, onde ninguém ia prestar atenção nos dois. Marcos já estava lá, tomando um café e com uma pasta de documentos no colo. Tá pronto? E perguntou. Caio só assentiu. Marcos abriu a pasta e puxou alguns papéis. Na mesma época em que Ana apareceu no orfanato, uma família rica da cidade, os Alencar, teve uma tragédia. As filhas gêmeas desapareceram de dentro de casa. Uma foi encontrada morta dias depois, a outra nunca mais foi vista. Caio sentiu o sangue gelar. Gêmeas? Repetiu, quase sem voz. Marcos confirmou com a cabeça. Mariana Alencar e Ana Alencar. As duas tinham 3 anos na época. Era como levar um soco no estômago. Caio passou a mão na nuca, tentando entender. Então você tá me dizendo que a Ana que eu conheci, a garçonete, pode ser a irmã gêmea da Mariana? É isso que tudo indica. O mundo de Caio girou por alguns segundos. Era muita informação, muita coisa para processar. Mas no fundo, fazia sentido. Um sentido assustador, mas real. Ana podia ser a irmã perdida de Mariana, e ela nem sabia disso. Marcos fechou a pasta devagar. Se você quiser, eu consigo um exame de DNA sem ela saber. Dá pra pegar um copo que ela usou, um guardanapo, alguma coisa assim. Caio olhou para o nada, pensando em tudo que aquela descoberta podia significar. Para Ana, para ele, para Sofia. A vontade de contar tudo para Ana era enorme. Mas sabia que não podia. Ainda não. Primeiro precisava ter certeza absoluta. Precisava proteger Sofia, proteger Ana e proteger ele mesmo, porque o que sentia por aquela mulher já não era mais só curiosidade. Era muito mais. Depois de descobrir tudo aquilo, Caio sabia que não podia ficar só olhando de longe. Se queria entender quem era Ana de verdade, precisava se aproximar. Não podia ser invasivo, nem fazer nada forçado. Tinha que ser aos poucos, natural, sem assustar. Então, no dia seguinte, ele colocou uma camisa simples, um jeans, e foi pro restaurante na hora do almoço. Quando entrou, o sininho na porta tocou de novo, e dessa vez ele se sentiu menos como um intruso e mais como alguém que já fazia parte daquele lugar. Ana estava perto do balcão, rindo de alguma coisa que a cozinheira dizia. Quando viu Caio, o sorriso dela se abriu ainda mais. Oi, de novo, disse animada. O coração de Caio deu um pulo no peito. Oi, resolvi voltar, respondeu, tentando parecer casual. Ana riu. Fico feliz. Senta lá que já te atendo. Ele foi para a mesma mesa da outra vez, perto da janela. O restaurante estava mais cheio, mas Caio não se importava. Ficou observando Ana entre uma mesa e outra. Aquela leveza no jeito de falar. O cuidado com as pessoas. Não era só a aparência que lembrava Mariana. Era o jeito de se entregar, de se importar. Ela veio até a mesa minutos depois, com o bloquinho de anotações na mão. Hoje vai querer o prato do dia de novo? Vou, mas só se você prometer que é tão bom quanto o de ontem. Caio brincou. Ana riu de novo. Um riso que era impossível não gostar. Prometo.
Hoje é estrogonofe. Então tá fechado, disse ele. Enquanto ela anotava, Caio aproveitou. Seu nome é Ana, né? Ela levantou o olhar, sem desconfiar de nada. Isso. Ana Souza. Bonito. Eu sou Caio. Ela sorriu. Prazer, Caio. Ele sentiu uma pontada no peito. Era a primeira vez que se apresentavam de verdade. Ana foi buscar o prato e Caio ficou ali, já planejando o próximo passo. Não podia forçar. Amizade. Tinha que deixar tudo acontecer no tempo certo. Mas precisava criar momentos, abrir espaço para que eles se conhecessem de verdade. Quando ela voltou com o estrogonofe, puxou o papo de novo. Você trabalha por aqui? Perguntou curiosa. Mais ou menos, respondeu. Tenho uma empresa, mas hoje tirei o dia para relaxar. Que inveja, disse ela, colocando o prato na frente dele. Relaxar é um luxo ultimamente. Ele riu. É mesmo, ainda mais com uma filha pequena em casa. Os olhos de Ana brilharam. Você tem filha? Tenho. Sofia, 5 anos. Ana sorriu de um jeito diferente, como se aquele detalhe mudasse tudo. Deve ser uma aventura. É, mas é a melhor parte da minha vida. Eles ficaram conversando mais um pouco, e Caio percebeu que Ana se soltava fácil. Não era daquelas pessoas desconfiadas, cheias de armaduras. Parecia confiar nos outros de um jeito natural, como se sempre esperasse o melhor das pessoas. Isso só aumentava ainda mais a vontade de protegê-la. Depois de pagar a conta, Caio teve uma ideia. Você gosta de eventos beneficentes? Perguntou. Ana franziu o rosto surpresa. Eventos beneficentes? É. Minha empresa organiza alguns. Nada chique demais. Tipo bazar, festival de comida, essas coisas. A gente arrecada dinheiro para orfanatos, hospitais. Achei que talvez você gostasse de participar. Ana pensou por um segundo. Depois sorriu. Eu adoraria. Mas não sei se me encaixo nesses lugares. Se encaixa sim. Você tem um jeito incrível com as pessoas, disse Caio, e foi sincero. Ana ficou vermelha, meio sem graça, mas feliz. Então, me chama quando tiver algum, disse guardando o bloquinho no bolso do avental. Pode deixar, vou avisar. Caio saiu do restaurante naquela tarde sentindo algo novo. Não era só a curiosidade de antes. Era algo que crescia sem pedir licença. Um laço invisível que começava a se formar entre eles, forte e natural, como se sempre tivesse estado ali, esperando o momento certo para acontecer. Nos dias que seguiram, Caio apareceu outras vezes no restaurante. Às vezes só para tomar um café, às vezes para almoçar rápido antes de buscar Sofia na escola. Cada visita era uma oportunidade de conversar um pouco mais, de conhecer Ana além do que os papéis e os documentos podiam contar. Ele descobriu que Ana gostava de música, sertaneja antiga, daquelas bem românticas, que sonhava um dia abrir uma cafeteria só dela, que nunca tinha saído da cidade, que adorava criança, mas dizia que talvez nunca tivesse filhos, porque achava que o mundo era difícil demais. Cada palavra dela fazia Caio se sentir mais próximo, mais conectado. Até que, num fim de tarde, quando o restaurante estava quase fechando e não tinha mais ninguém, Ana sentou na cadeira da frente dele e soltou. Posso te perguntar uma coisa? Claro, respondeu curioso. Por que você vem tanto aqui? Não tô reclamando não, só fiquei pensando. Caio sorriu, sem pressa para responder. Porque eu gosto de estar aqui, disse. Gosto da comida, do ambiente e gosto de conversar com você. Ana abaixou o olhar, tímida, mas com um sorriso no canto da boca. Eu também gosto de conversar com você, respondeu quase sussurrando. Naquele momento, Caio sentiu que estava tudo mudando e que, se já tinha entrado naquela história por causa da semelhança com Mariana, agora estava ficando por um motivo muito diferente. O restaurante onde Ana trabalhava parecia um lugar tranquilo, mas nem tudo ali era tão simples quanto Caio imaginava. E ele ia descobrir isso bem rápido. Depois de mais uma tarde boa de conversa,
Caio já estava de saída quando viu pela primeira vez o dono do restaurante. Jorge. O homem estava atrás do balcão, contando dinheiro do caixa com um olhar desconfiado. Era baixo, forte, com cabelo ralo e uma barriga grande que mal cabia dentro da camisa apertada. O rosto dele tinha sempre aquela expressão fechada, como se estivesse bravo com o mundo inteiro. Quando viu Caio conversando com Ana, Jorge apertou ainda mais os olhos, como se estivesse calculando alguma coisa. Caio sentiu o olhar pesado em cima dele, mas fingiu que não percebeu. Assim que Caio saiu, Jorge chamou Ana com um gesto seco. "Preciso falar com você", disse, num tom que não combinava nada com a leveza do ambiente. Ana limpou as mãos no avental e foi até ele, meio sem jeito. "O que foi, Jorge? Desde quando o cliente vira amigo aqui?" Ele falou baixo, mas duro. "Você tá esquecendo o seu lugar?" Ana arregalou os olhos, surpresa. "Ele é só um cliente, Jorge. Não tô fazendo nada de errado." "Cliente milionário, né?" Ele ironizou. "Esses caras não vêm aqui pra comer estrogonofe, não. Vêm atrás de coisa que não é deles." Ana ficou sem saber o que responder. Não gostava daquele tom, daquela insinuação. Sempre respeitou seu trabalho, sempre foi profissional. Sentiu a raiva crescendo, mas engoliu em seco. "Eu só tô sendo educada", respondeu, tentando manter a calma. Jorge bufou e se virou de costas, voltando a contar o dinheiro. "Fica esperta, Ana. Esses ricaços não olham pra gente como gente de verdade." Ana sentiu um nó no estômago. Nunca gostou da forma como Jorge falava das pessoas, mas até então tinha aguentado calada. Precisava do emprego, pagava suas contas, não queria confusão. Mas agora parecia diferente. Aquela acusação injusta mexia com ela de um jeito que ela não sabia explicar. Nos dias seguintes, Jorge ficou ainda mais em cima dela. Vigiava cada movimento, cada risada que dava para um cliente, cada conversa mais demorada. E claro, vigiava muito mais de perto sempre que Caio aparecia. Caio, por outro lado, começou a perceber o clima estranho no ar. Quando entrava no restaurante, sentia os olhares. Não dos clientes, que continuavam alegres e tranquilos, mas de Jorge, que parecia querer engolir ele vivo com os olhos. Num desses dias, depois de almoçar e conversar um pouco com Ana, Caio estava indo embora quando sentiu alguém puxar seu braço discretamente, já fora do restaurante. Virou rápido e deu de cara com Jorge. "Podemos conversar?" Jorge disse com um meio sorriso forçado. Caio ficou em alerta na hora, mas manteve a calma. "Claro." Foram para um canto mais afastado da calçada. Jorge cruzou os braços e olhou Caio de cima a baixo. "Vou ser direto, doutor. A Ana é uma moça simples. Não precisa de alguém mexendo na cabeça dela." Caio segurou o impulso de responder na hora. Respirou fundo. "Eu respeito a Ana. Não tô aqui pra fazer mal a ninguém." Jorge deu uma risadinha. "Seca. Você pode achar que tá fazendo bem. Mas no final, esses papos de ricaço sempre acabam do mesmo jeito. Vocês brincam, e quem paga a conta é a gente que fica aqui embaixo." Caio não acreditava que estava ouvindo aquilo. "Olha, eu não sei qual é a sua história. Nem quero saber. Mas eu e a Ana somos adultos. Se ela quiser conversar comigo, não, é você quem vai impedir." O sorriso de Jorge sumiu. "É um aviso, doutor. Só um aviso." Sem esperar resposta, Jorge virou as costas e voltou para o restaurante, deixando Caio parado na calçada, sentindo a raiva crescer no peito. Era claro que Jorge sabia de alguma coisa. Ninguém fica tão nervoso à toa. Talvez ele soubesse da história verdadeira de Ana. Talvez estivesse tentando proteger algum segredo. Ou talvez estivesse apenas com medo de perder o controle sobre ela. Caio sabia de uma coisa. Não ia desistir. Muito menos agora. E no fundo, sentia que Ana precisava mais dele do que ela mesma sabia. No dia seguinte, Caio voltou ao restaurante, como se nada tivesse acontecido. Mas dessa vez, ficou mais atento a Jorge. Cada movimento, cada troca de olhares, cada palavra atravessada que Ana engolia em silêncio. Ana tentou agir como sempre, sorrindo,
servindo as mesas, brincando com as crianças que apareciam por lá. Mas Caio percebia, no jeito como ela arrumava a bandeja, no olhar rápido que lançava para o balcão. Ela estava tensa, assustada, e tudo isso fazia Caio querer protegê-la ainda mais. Naquela noite, ao sair do restaurante, ele ligou para Marcos. "Preciso que você investigue o Jorge", disse, sem rodeios. "Pode deixar. Amanhã já começo", respondeu. Marcos Caio desligou e ficou um tempo parado na calçada, olhando para o céu cheio de estrelas, pensando em tudo o que já tinha descoberto, pensando em tudo o que ainda precisava descobrir. Agora a luta não era mais só para entender quem era Ana, era para garantir que ninguém, nem Jorge, nem ninguém, atrapalhasse o que estava nascendo entre eles. Depois daquela conversa esquisita com Jorge, Caio ficou ainda mais decidido. Se antes ele já sentia uma conexão com Ana, agora parecia uma missão pessoal garantir que ela soubesse que podia confiar nele. E mais, garantir que ela soubesse que não estava sozinha. Passaram-se alguns dias, e Caio continuou indo ao restaurante. Nada exagerado, para não assustar nem Ana nem levantar mais suspeitas do tal Jorge. Às vezes tomava só um café rápido, outras vezes almoçava sem pressa, aproveitando cada minuto de conversa. Ana, aos poucos, começou a se soltar mais. No começo ela era educada, simpática, mas parecia guardar uma distância invisível, como quem já tinha aprendido a não confiar fácil. Só que, sem ela perceber, essa distância foi diminuindo. Certo dia, depois do almoço, Caio viu uma brecha. Sofia estava com ele, já que era feriado e a escola tinha fechado. A menina entrou no restaurante pulando, cheia de energia, abraçada no Fred como sempre. Assim que viu Ana, abriu um sorriso enorme. "Oi, moça bonita." Ana riu tão de verdade que até o ambiente pareceu mudar. "Oi, princesa. Qual é o nome desse ursinho aí?" "É o Fred. Ele gosta de batata frita", respondeu Sofia toda animada. Ana se abaixou até ficar na altura da menina, brincando com ela, sem pressa. "Ah, é? Então vou trazer uma porção de batata só pro Fred", disse, piscando. Sofia deu risada e Caio sentiu o coração aquecer. A cena era tão leve, tão natural, que ele esqueceu por um momento de todos os problemas, de Jorge, da investigação, de tudo. Só existia aquele momento ali. Depois do almoço, quando estavam indo embora, Sofia segurou a mão de Ana rapidinho e perguntou: "Você pode brincar com a gente no parque?" Ana olhou surpresa para Caio, como se estivesse pedindo permissão. Com o olhar, Caio riu. "Se ela quiser, claro." Ana hesitou por um segundo. Olhou para o relógio, depois para o balcão onde Jorge organizava alguns papéis, de cara feia como sempre. Respirou fundo e sorriu. "Tá bom. Só um pouquinho." Foram andando até a pracinha, que ficava a 2 quadras dali. Sofia correu direto para os brinquedos, deixando Fred sentado num banco como se fosse uma pessoa de verdade. Caio e Ana sentaram no banco ao lado, observando a menina brincar. Foi ali, sem pressa, sem pressão, que a conversa começou a ficar mais pessoal. Ana contou que nunca teve uma família de verdade, que cresceu no orfanato até os 18 anos e depois teve que se virar sozinha. Disse que aprendeu cedo que o mundo não era gentil, mas que mesmo assim, ela tentava ser. "Às vezes eu acho que nasci no lugar errado", disse ela, olhando para Sofia no balanço. "Sempre senti que faltava alguma coisa, sabe?" Caio ouviu em silêncio, com respeito. Cada palavra dela batia fundo nele. Não era só a história triste, era o jeito como ela falava disso, com uma força disfarçada, com um sorriso que escondia uma tonelada de dor. "Você é muito mais forte do que imagina", disse Caio, sem conseguir esconder a admiração. Ana deu um sorriso tímido. "E você? Sempre teve essa vida boa?" Caio pensou por um momento. "Tive sorte, família estruturada, boas oportunidades, mas perdi minha esposa há 3 anos. O olhar de Ana mudou na hora, ficando cheio de empatia. "Sinto muito", disse, de verdade. "Obrigado",
A dor não passa, mas a gente aprende a conviver com ela. Ficaram em silêncio por um tempo, só ouvindo o barulho das crianças no parquinho. Sofia correu até eles, trazendo uma flor amassada na mão. É pra você, moça bonita, disse, entregando pra Ana. Ana pegou a flor com tanto cuidado, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Obrigada, princesa. Vou guardar com carinho. Caio viu naquele gesto simples algo que ele não sabia explicar. Uma ligação invisível entre as 3 vidas. Como se, de alguma forma, Ana já fizesse parte dele sem nem perceber. O sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. Ana se despediu com um sorriso e voltou para o restaurante, dizendo que Jorge já devia estar bufando de raiva. No caminho de volta para casa, Sofia olhou para o pai e perguntou: Papai, ela vai ser nossa. Amiga para sempre? Caio sorriu, sentindo o coração apertar de emoção. Espero que sim, filha. E naquele momento ele soube que já não se tratava mais só de descobrir quem Ana era. Se tratava de cuidar dela, de proteger, de construir algo novo que nem ele sabia direito o que era ainda, mas que no fundo já sabia que era importante, demais para deixar escapar. Ana voltou para o restaurante naquela noite carregando uma confusão dentro do peito que nem ela mesma sabia explicar. O passeio no parque, a brincadeira com Sofia, o jeito tranquilo e carinhoso de Caio. Tudo parecia tão bom, tão natural. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu parte de algo, como se tivesse encontrado um pedaço que nem sabia que faltava. Mas ao mesmo tempo, tinha um medo crescendo dentro dela. Quando entrou pela porta dos fundos do restaurante, Jorge estava à espera, como uma sombra mal-humorada no canto do corredor. Sumiu, foi? Ele perguntou, sem nem tentar disfarçar a irritação. Ana abaixou os olhos, sentindo a vergonha e a raiva misturadas. Fui só levar uma criança no parque. Não demorei. Jorge bufou. Uma criança rica. Filha do doutor que agora resolveu brincar de ser teu amigo. Ana mordeu o lábio, segurando a resposta atravessada que queria dar. Sabia que se retrucasse, Jorge podia descontar nela depois, arranjar alguma desculpa para descontar no salário ou até mandá-la embora. Vai trabalhar logo. Já perdeu tempo demais, ele disse, virando as costas. Ana respirou fundo e foi arrumar as mesas para o jantar. Mas a cabeça dela não estava mais ali. Era como se a alma tivesse ficado lá fora, no parque, rindo com Sofia e conversando com Caio. Durante o expediente, entre um pedido e outro, Ana não conseguia parar de pensar no que Jorge falou. Será que era isso que parecia? Será que Caio só estava se aproximando dela por diversão? Ou pior ainda, porque sentia pena. Ela odiava se sentir vulnerável. Já tinha aprendido a duras penas que confiar nas pessoas era perigoso. Sempre que abaixava a guarda, acabava machucada. Enquanto recolhia os pratos de uma mesa, viu Caio do lado de fora, encostado no carro, acenando discretamente para ela antes de ir embora. O sorriso dele era tão verdadeiro que, por um instante, todos os medos sumiram. Mas assim que voltou para a cozinha, a voz de Jorge ecoou de novo na cabeça dela. Esses ricaços não olham pra gente como gente de verdade. Ana passou o resto da noite com o estômago embrulhado. Sentia como se estivesse dividida entre 2 partes. Uma queria confiar em Caio, acreditar que ele era diferente. A outra queria se proteger, levantar muralhas antes que fosse tarde demais. Na pensão onde morava, deitada na cama simples do quartinho apertado, Ana ficou encarando o teto, sem conseguir dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o sorriso de Sofia, o olhar de Caio, e depois via o rosto de Jorge, cheio de desprezo. Não é pra você. A voz dele ecoava na cabeça dela. E se ele tivesse razão? E se ela estivesse se iludindo? O medo de sofrer de novo era tão forte quanto o desejo de acreditar que dessa vez podia ser diferente. Ana puxou o cobertor até o queixo e se encolheu, sentindo um aperto enorme no peito. Tinha se acostumado a viver sozinha, a cuidar de si mesma, a não esperar nada de ninguém.
Era mais fácil assim. Doía menos. Mas agora tinha Caio e Sofia. Tinha a risada gostosa da menina chamando ela de moça bonita. Tinha o jeito carinhoso de Caio, sem pressa, sem pressão. E aquilo mexia com ela de um jeito que nenhuma outra coisa tinha mexido antes. No dia seguinte, quando acordou, decidiu que ia se afastar um pouco, não cortar o contato, não ser grossa, mas se proteger. Voltar a ser aquela Ana reservada, que sorria, mas mantinha todo mundo a uma distância segura. Chegando no restaurante, jogou o avental no corpo, prendeu o cabelo e foi trabalhar como sempre. Quando viu Caio entrando, sentiu o coração disparar, mas disfarçou. Cumprimentou ele com um sorriso educado, rápido, sem o brilho de antes. Caio percebeu na hora que alguma coisa estava diferente. Sentiu o distanciamento no jeito dela falar, no olhar que não parava muito tempo no dele. Mas não insistiu. Ficou na dele, respeitando o espaço que ela parecia precisar. Sofia não estava junto naquele dia. Caio almoçou sozinho, em silêncio, enquanto Ana fazia de tudo para não parar muito tempo na mesma mesa. Quando ele pagou a conta e se levantou para sair, Ana só disse: "Obrigada pela visita, Sr. Caio." O Senhor doeu mais nele do que qualquer coisa. No caminho de volta para o carro, Caio ficou pensando no que tinha acontecido. Sabia que alguma coisa tinha mudado. Sabia que talvez fosse a pressão de Jorge, o medo, ou quem sabe alguma insegurança dela. Mas uma coisa era certa. Ele não ia desistir. Ana valia o esforço. Valia cada minuto de paciência. Enquanto isso, dentro do restaurante, Ana se encostou no balcão e ficou olhando para a porta fechada. O coração dela estava em guerra com a cabeça. Parte dela queria correr atrás de Caio, pedir desculpas, dizer que gostava da companhia dele. A outra parte gritava para ela se proteger, se fechar, não se permitir sonhar. E foi assim, dividida entre o medo e a esperança, que Ana seguiu aquele dia, sem saber que a vida já estava armando um jeito de juntar os pedaços que ela nem sabia que estavam faltando. Naquela noite, Caio estava sentado na sala de casa, com as luzes apagadas, só o brilho da TV ligada no mudo iluminando o rosto dele. Sofia já estava dormindo, abraçada no Fred, e o silêncio da casa parecia ainda mais pesado do que o normal. Ele mexia no celular, olhando sem realmente ver o que passava na tela. Esperava uma mensagem de Marcos, um sinal. Qualquer coisa que pudesse ajudar a entender o que realmente estava acontecendo com Ana. A mensagem chegou quase 1 hora depois do esperado. "Preciso te encontrar. Agora. É sério." O coração de Caio disparou. Ele nem pensou 2 vezes. Pegou a chave do carro, deixou um bilhete rápido para a babá que ficava com Sofia à noite e saiu. Encontrou Marcos num posto de gasolina, parado, do lado de uma caminhonete preta, encostado na lataria como se estivesse segurando uma bomba nas mãos. Quando Caio desceu do carro, Marcos nem esperou ele falar nada. Abriu o porta-luvas do carro e puxou um envelope grosso, cheio de papéis amassados. "Tá tudo aqui", disse. Caio pegou o envelope e abriu ali mesmo, sob a luz fraca do posto. Primeiro viu umas fotos antigas, em preto e branco, amareladas pelo tempo. 2 meninas pequenas, idênticas, abraçadas numa foto de família. No verso, escrito com letra tremida: "Mariana e Ana, 2 anos." O chão pareceu sair debaixo dos pés dele. "É ela", Caio murmurou. Marcos assentiu. Conseguia acesso aos registros antigos do orfanato. Um ex-funcionário ainda guardava cópias escondidas. Parece que, anos atrás, alguém pagou para apagar a origem dela. Inventaram uma história, criaram um nome novo, mas deixaram rastros. Caio passou as mãos nas fotos, tentando entender. Essas 2 meninas são a Mariana e a Ana? São irmãs gêmeas. Caio olhou mais fundo no envelope. Encontrou uma ficha médica antiga, toda desbotada. Lá, o nome Ana Alencar aparecia escrito à mão, com data de nascimento igual à de Mariana. Mais provas,
Mais confirmações. E o que aconteceu? Perguntou ainda sem acreditar. Foi sequestro, disse Marcos, a voz pesada. As meninas foram levadas de casa. Mariana foi encontrada dias depois, mas Ana sumiu. A polícia acreditou que ela tivesse sido morta também, porque nunca mais houve pistas. Caio respirava rápido, tentando processar tudo. E Jorge? Ele tem alguma coisa a ver com isso? Marcos olhou em volta antes de responder, como se estivesse se certificando de que ninguém escutava. Tem. Jorge trabalhou num esquema de tráfico de crianças quando era mais novo. Não tenho provas diretas ainda, mas tudo indica que ele ajudou a esconder a Ana depois do sequestro. Deve ter criado ela como funcionária, explorado, mantido presa em empregos pequenos para não levantar suspeita. Caio fechou o envelope, sentindo a raiva fervendo no sangue. Ele sabe quem ela é? Talvez não tudo. Talvez ache que ela é só uma menina perdida. Ou talvez saiba sim, e esteja tentando controlar ela por isso. O silêncio entre eles ficou pesado. Caio olhou para o envelope na mão e sentiu que agora não era só sobre ele, nem sobre Sofia. Era sobre Ana, sobre a vida que roubaram dela, sobre a história que ela nunca teve a chance de conhecer. Tem mais uma coisa, disse Marcos. Você precisa decidir o que vai fazer com isso. Contar tudo para ela pode mudar a vida dela para sempre. Caio sabia. Sabia que não podia simplesmente jogar essa bomba no colo de Ana sem pensar nas consequências. Ela merecia saber. Merecia a verdade. Mas como contar sem machucar? Como revelar que toda a vida dela foi construída em cima de uma mentira? Voltou para casa com um envelope no banco do passageiro, como se carregasse nitroglicerina pura. O coração batia tão rápido que mal conseguiu dirigir direito. Chegando em casa, passou pelo quarto de Sofia. A menina dormia tranquila, o cabelo bagunçado no travesseiro, abraçada firme no Fred. A inocência dela fez Caio lembrar que Ana tinha perdido, isso muito cedo, que alguém tinha roubado a infância dela. Foi para a sala e abriu o envelope de novo, espalhando os papéis na mesa. Olhou as fotos antigas, leu cada pedaço da ficha médica, cada anotação rasurada. Tentava imaginar como seria para Ana ver tudo aquilo. Saber que teve uma família, que teve uma vida de verdade antes de ser jogada no mundo. Caio passou a madrugada acordado, olhando para a prova da verdade que agora estava nas mãos dele, e tomando coragem para fazer o que precisava ser feito. No dia seguinte, Caio acordou com uma única certeza na cabeça. Precisava descobrir tudo sobre Jorge. Não podia mais esperar. Não podia mais agir só na desconfiança. Precisava de provas. Precisava entender até onde aquele homem estava metido na história toda. Logo cedo, mandou mensagem para Marcos. Foca no Jorge. Quero tudo. Onde mora, quem conhece, o que já fez da vida. Marcos respondeu só com um: deixa, comigo. Caio sabia que podia confiar. Enquanto esperava, tentou manter a rotina. Levou Sofia para a escola, foi para a empresa, atendeu reuniões. Mas em todas as conversas, em cada segundo, a cabeça dele estava lá, em Ana e na vida que roubaram dela. Quando já estava escurecendo, Marcos ligou. Consegue passar aqui na minha casa? É melhor falar pessoalmente. Caio nem pensou duas vezes. Pegou o carro e foi direto. Encontrou Marcos na garagem, mexendo no celular, com uma cara séria que ele não via há muito tempo. Descobriu alguma coisa? Perguntou, saindo do carro. Marcos assentiu. Descobri tudo. Caio cruzou os braços esperando. Jorge trabalhou durante anos num esquema sujo. Começou pequeno, só entregando mensagens, documentos falsos, esse tipo de coisa. Depois entrou de cabeça no tráfico de crianças. Caio sentiu a respiração travar. Naquela época, teve um sequestro que chamou muita atenção. 2 meninas gêmeas, filhas de uma família rica, desapareceram de dentro de casa. A polícia achou que era um crime por dinheiro, mas não tinha pedido de resgate. Dias depois, encontraram uma das meninas morta. A outra nunca mais foi vista. Caio já sabia onde aquilo ia chegar. A Ana,
Disse com a voz firme. Sim, confirmou Marcos. A Ana. Tudo indica que Jorge participou do transporte dela para um outro estado. Ela deveria ser entregue para uma família que pagou por isso. Mas alguma coisa deu errado. A criança foi largada num orfanato aqui, no interior, sem documentos, sem explicação, para apagar as pistas. Caio passou a mão no rosto, tentando absorver o peso daquelas palavras. E ele ficou de olho nela depois? É o que parece. Talvez por medo de que um dia ela lembrasse de alguma coisa, ou talvez porque sentia que ela era uma ameaça. O silêncio ficou pesado entre os dois. Marcos continuou. Jorge tem uma ficha suja, mas nunca foi pego em nada grave. Sempre soube esconder os rastros. Mas com as informações que eu consegui, a gente pode sim entregar ele para a polícia, se quiser. Caio olhou para o chão, pensativo. Não ainda, disse. Antes, eu preciso proteger a Ana. Preciso que ela saiba quem ela é, antes que qualquer escândalo estoure. Marcos assentiu. Faz sentido. Caio agradeceu e voltou para o carro. No caminho para casa, dirigindo devagar pelas ruas iluminadas pelos postes, pensava em tudo que Ana tinha vivido sem saber. Enquanto ela servia mesas, sorria para clientes, acreditava estar vivendo uma vida simples, o passado dela estava cheio de mentiras e crueldade. Era cruel pensar que, em algum momento da infância, ela foi tirada dos braços da família verdadeira e largada sozinha no mundo. O pior de tudo era saber que Jorge não via problema nenhum nisso. Para ele, Ana era só mais uma peça descartável, de um esquema sujo. E agora que Caio estava se aproximando dela, Jorge se sentia ameaçado. Naquela noite, Caio ficou parado na varanda de casa, olhando para o céu estrelado. Pensava no jeito que Ana olhava para o mundo, como se ainda acreditasse nas pessoas, mesmo depois de tudo que passou. Pensava em Sofia, que já adorava a Ana como se fosse da família. Sabia que não podia errar. Ana merecia saber a verdade. Mas também merecia alguém que estivesse ao lado dela, firme, do começo ao fim. Ele seria essa pessoa. No dia seguinte, Marcos mandou novas informações. Descobri que Jorge tá tentando vender o restaurante. Tá querendo sair da cidade. Caio sabia o que isso significava. Jorge sentia o cerco fechar. Sabia que alguma coisa estava prestes a explodir. Precisava agir logo. Sem avisar ninguém, Caio foi até o restaurante. Chegou no meio da tarde, quando o movimento era mais fraco. Jorge estava atrás do balcão, mexendo em papéis, com aquela cara de poucos amigos de sempre. Quando viu Caio, parou tudo o que estava fazendo e ficou só observando Ana. Veio atender, como sempre, mas Caio falou rápido. Será que a gente pode conversar lá fora? Ana olhou para Jorge, nervosa, mas depois olhou para Caio e viu que era sério. Concordou com a cabeça e seguiu ele para fora. Do lado de fora, no sol da tarde, Caio olhou bem nos olhos dela. Confia em mim? Perguntou. Ana hesitou, mas depois assentiu. Confio. Era tudo o que ele precisava. Caio pegou na mão dela, sentindo o quanto ela estava tensa. Eu preciso te contar uma coisa, e preciso que você acredite no que vou dizer. Ana ficou em silêncio, esperando. Mas antes que ele pudesse falar, a porta do restaurante se abriu com força. Jorge apareceu, vermelho de raiva, apontando o dedo na direção deles. Se afasta dela, doutor. Isso aqui não é brincadeira, não. Ana se encolheu. Caio deu um passo para frente, protegendo ela com o corpo. Você já fez mal demais para ela, disse Caio firme. E isso vai acabar. Os olhos de Jorge brilharam de ódio. Ana olhou de um para o outro, perdida, sem entender direito. Caio segurou a mão dela ainda mais forte. Vem comigo, disse, olhando nos olhos dela. Confia em mim. E Ana, depois de tantos anos vivendo com medo, deu o primeiro passo. Ela foi. Caio saiu puxando Ana pela mão, firme, sem deixar que ela olhasse para trás. Jorge ainda gritava alguma coisa do lado de fora do restaurante. Mas Caio nem deu atenção. Precisava tirar ela dali. Precisava colocar Ana em segurança antes de qualquer outra coisa.
Ana ia junto, meio sem entender, mas confiando. E isso para Caio já significava muito. Entraram no carro às pressas, e ele arrancou dali como se estivessem fugindo de um incêndio. Só depois de uns 10 minutos de estrada, quando o restaurante já tinha ficado bem para trás, é que Ana falou, a voz trêmula. Caio, o que tá acontecendo? Ele olhou rapidamente para ela, depois voltou os olhos para a estrada. Tem muita coisa que você precisa saber, mas primeiro, quero te levar para um lugar seguro, tá bom? Ana apenas assentiu, o rosto sério, as mãos agarradas no colo. Caio levou ela até a casa dele. Sofia estava na escola, e a babá tinha saído mais cedo. Então estavam sozinhos. Um lugar seguro, longe de Jorge. Sentaram na sala, e Caio trouxe um copo de água para Ana. Ela tomou um gole e ficou esperando. Caio respirou fundo. Sabia que não dava mais para enrolar. Ana, eu descobri coisas sobre você. Sobre seu passado. Os olhos dela se arregalaram. Meu passado? Sim. Você foi tirada da sua família ainda criança. Você tinha uma irmã gêmea. Ana largou o copo no sofá, como se ele tivesse queimado a mão dela. Irmã gêmea? Repetiu, quase sem voz. Caio confirmou. Você era da família Alencar. Uma família muito conhecida. Você e sua irmã foram sequestradas. Uma tragédia. A sua irmã, ela não sobreviveu. E você foi dada como desaparecida. Durante anos ninguém soube o que aconteceu. Ana passou a mão no rosto como se tentasse acordar de um pesadelo. Isso é loucura, Caio. Eu sei. É muita coisa para processar. Mas eu tenho provas, Ana. Documentos, fotos e mais. Jorge. Ele estava envolvido nisso. Ana levantou do sofá num pulo. Não pode ser. Jorge. Ele sempre foi duro, mas... Ele me deu trabalho, me ajudou. Caio se levantou também. Ajudou? Ana, ele te manteve presa. Te escondeu. Controlou sua vida para você nunca descobrir quem era de verdade. Ela começou a andar de um lado para o outro, sem saber o que fazer com as mãos, com o corpo, com a cabeça cheia de dúvidas. Mas... por quê? Por que eu? Por que tudo isso? Porque era mais fácil te apagar do que correr o risco de ser descoberto. Ele não queria que você soubesse quem era. Não queria problemas. Para ele, você era só um fardo, um segredo perigoso. Ana parou no meio da sala e olhou para Caio, os olhos cheios de lágrimas. Eu não sei o que pensar, sussurrou. Eu sei que é difícil, mas você não tá sozinha. Eu tô aqui. A Sofia tá aqui. E a gente vai passar por isso juntos. Antes que Ana pudesse responder, o interfone da casa tocou. Caio gelou, olhou pela câmera. Era Jorge, na frente da casa. Como ele descobriu o endereço? Ana viu o rosto de Jorge na tela e recuou, assustada. Ele veio atrás da gente, disse a voz tremendo. Caio pegou o celular e mandou uma mensagem rápida para Marcos. Jorge aqui. Urgente. Depois olhou para Ana. Vai pro quarto da Sofia e tranca a porta. Agora. Ana hesitou, mas obedeceu. Caio esperou ela sumir pelo corredor e então foi até a porta. Não abriu. Falou pelo interfone. Vai embora, Jorge. Não tem mais nada para você aqui. Do lado de fora, Jorge socava o portão. Você não entende, doutor. Ela não é para você. Ela não é como vocês. Você tá errado, respondeu Caio, a voz fria. Ouviu sirenes ao longe. Marcos tinha sido rápido. Jorge também ouviu. Começou a xingar, a bater mais forte no portão, desesperado. Quando a viatura da polícia virou a esquina, Jorge tentou correr, mas 2 policiais já estavam prontos, descendo do carro e rendendo ele ali mesmo. Caio só respirou aliviado quando viu Jorge sendo algemado e colocado dentro da viatura. O rosto dele, cheio de raiva, ainda olhava para casa como se tentasse intimidar. Mas Caio não se intimidava mais. Fechou o portão e voltou para dentro. Encontrou Ana ainda trancada no quarto. Bateu na porta suavemente. Pode sair, já acabou. Ela
Abriu a porta devagar, os olhos cheios de medo e alívio ao mesmo tempo. Ele foi embora? Foi. E dessa vez, para sempre. Ana desabou nos braços dele, chorando tudo o que tinha segurado até ali. Caio a abraçou forte, prometendo em silêncio que nunca mais ninguém ia machucar ela daquele jeito. Pela primeira vez em muitos anos, Ana se permitiu acreditar que talvez, só talvez, ela tivesse encontrado um lugar seguro para ficar. Depois que Jorge foi levado pela polícia, a casa ficou num silêncio estranho, pesado. Ana ficou parada no meio da sala, meio sem saber o que fazer, olhando em volta como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo e ela ainda estivesse tentando entender onde estava. Caio também sentia o peso do momento. Sabia que não dava para simplesmente fingir que estava tudo bem. Sabia que Ana precisava de espaço, mas também precisava de apoio. De alguém para dizer que ela não ia mais precisar lutar sozinha. Ele puxou a cadeira da mesa e apontou para ela. Senta. Aqui, Ana. Vamos conversar direito. Ana sentou com as mãos inquietas no colo. O rosto dela estava cansado, abatido, como se tivesse envelhecido uns 10 anos nas últimas horas. Caio pegou o envelope que estava guardado no armário da sala. Sentou na frente dela, colocou o envelope sobre a mesa e empurrou devagar em sua direção. Aqui estão as provas. Tudo o que eu te falei. Ana olhou para o envelope como se ele fosse explodir. Ficou alguns segundos parada, só encarando, até finalmente criar coragem de abrir. Puxou as fotos antigas primeiro. As mãozinhas dela tremiam enquanto folheava. Quando viu a imagem das duas meninas, lado a lado, abraçadas, deu um suspiro que parecia ter saído lá do fundo da alma. Ela passou o dedo sobre a foto, como se quisesse ter certeza de que era real. Sou eu, murmurou quase para ela mesma. Caio só observava, deixando ela digerir tudo no tempo dela. Ana continuou mexendo nos papéis. Leu a ficha médica, viu as anotações do orfanato, os documentos rasurados, tudo apontando para a mesma coisa. Ela era Ana Alencar. Ela tinha uma família que até aquele momento nem sabia que ainda existia. As lágrimas começaram a cair sem que ela pudesse controlar. Não era só tristeza, nem só alegria. Era uma bagunça enorme de sentimentos que ela nem sabia explicar. Uma vida inteira de perguntas, agora respondidas de uma vez só. Eu tive uma irmã, disse, a voz quebrada. Teve, Caio confirmou, baixinho. Mariana, ela foi muito amada, e eu tenho certeza de que você também foi. Ana balançou a cabeça tentando entender. E meus pais? Eles... Caio respirou fundo. Seus pais já são falecidos, Ana. Faz alguns anos. Mas eles nunca desistiram de te procurar. Até o fim da vida. Deles, eles acreditaram que você podia estar viva em algum lugar. Ana fechou os olhos, deixando mais lágrimas caírem. Eu não lembro de nada. Nada disso. E não tem problema, disse Caio, encostando a mão na dela sobre a mesa. Você não precisa lembrar. Você é quem é hoje. E agora você sabe de onde veio. Ana apertou a mão dele com força, como se segurasse a âncora que impedia ela de desmoronar de vez. Ficaram um tempo em silêncio. Um silêncio que pela primeira vez não era incômodo. Era como se estivessem se reconstruindo ali, pedaço por pedaço. Depois de um tempo, Ana enxugou as lágrimas e respirou fundo. Caio. Obrigada. De verdade. Eu não sei como teria descoberto tudo isso sem você. Ele sorriu. Um sorriso cansado, mas sincero. Eu não fiz isso para ser herói, Ana. Fiz porque você merece saber quem é. Fez porque me importo com você. Os olhos dela se encheram de novo, mas dessa vez com um brilho diferente. Um brilho de esperança. Eu também me importo com você, Caio. E com a Sofia. Mais do que eu queria admitir. Caio riu aliviado. Então vamos fazer assim. Um passo de cada vez, sem pressa, sem pressão. Só a gente, descobrindo juntos o que vem pela frente. Ana sorriu. Um sorriso tímido, ainda cheio de medo,
mas um sorriso de verdade. Eu gosto disso, disse. Um passo de cada vez. Naquela noite, Ana dormiu na casa de Caio, pela primeira vez sem medo. Dormiu no quarto de hóspedes, mas com a sensação de que, finalmente, tinha encontrado um lar. Não um lugar físico, não uma casa cheia de móveis caros, mas um lar de verdade, onde era aceita, amada, respeitada. Caio ficou acordado até tarde, sentado no sofá da sala, ouvindo o silêncio da casa e pensando em tudo que tinham vivido até ali. Sabia que ainda tinham muitas perguntas sem resposta, muitas dores para curar, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava no caminho certo. Agora, era eles contra o mundo, e dessa vez, ninguém ia roubar isso deles. O sol mal tinha nascido quando Ana acordou no quarto de hóspedes. A luz entrava tímida pela janela, iluminando o cômodo com aquele brilho suave de começo de dia. Ela ficou ali deitada um tempo, abraçada ao travesseiro, tentando entender tudo o que estava sentindo. Era uma mistura tão grande de coisas que ela nem sabia por onde começar. Uma parte dela queria correr para a rua e gritar para o mundo que tinha uma história, que tinha uma família. Outra parte ainda sentia medo, insegurança, como se tudo pudesse desaparecer de novo a qualquer momento. Levantou devagar, tomou um banho rápido e desceu para a sala. Encontrou Caio na cozinha, preparando o café da manhã. A cena era tão normal, tão cheia de carinho, que o coração dela a apertou. "Bom dia", ela disse, a voz ainda meio rouca de sono. "Bom dia", Caio respondeu sorrindo. "Espero que você goste. De pão de queijo. Sofia jurou que você ia amar." Ana deu uma risadinha leve. "Eu adoro." Sentaram-se à mesa. Sofia logo acordou também, ainda descabelada, e correu para abraçar Ana, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ana se surpreendeu com o quanto aquilo a fazia se sentir em casa. Depois do café, Caio chamou Ana para conversar. Sentaram no sofá da sala, enquanto Sofia brincava de montar castelos com bloquinhos coloridos no tapete. "Eu estive pensando", começou Caio. "Agora que você sabe quem é, talvez a gente consiga encontrar mais coisas sobre sua família. Documentos, cartas, fotos." Ana mordeu o lábio pensativa. "Mas como? Se meus pais já morreram?" "Pode ter parentes vivos, tios, primos. E mesmo que não tenha, você tem direito à sua história, Ana. Tem direito a saber tudo o que puder." Ela ficou em silêncio por um tempo, digerindo aquilo. "Tá. Bom", disse, com um brilho de determinação nos olhos. "Eu quero tentar." Caio sorriu. "Então vamos começar pelo básico." Ele já tinha um plano. Tinha pedido ajuda a Marcos, que era bom demais em encontrar informações antigas. Enquanto Ana tomava um café novo, Caio mandou algumas mensagens rápidas e meia hora depois, Marcos apareceu. Trouxe uma pasta grossa nas mãos. "Fiz o dever de casa", disse piscando para Ana. Ela olhou para Caio nervosa, mas animada. Marcos abriu a pasta e mostrou o que tinha. "Essa aqui é a certidão de nascimento verdadeira", disse, entregando o papel para Ana. Ela segurou o documento. Com as duas mãos, como se fosse algo sagrado. Ana Alencar. Nascimento, 27 de março. Pais, Eduardo Alencar e Helena Alencar. Os olhos dela se encheram de lágrimas na hora. "Eles existem", murmurou, como se ainda custasse a acreditar. "Existiram", corrigiu Marcos com cuidado. Seus pais eram conhecidos na cidade. Gente boa, que fazia trabalho social, que ajudava instituições de caridade. Quando você e sua irmã sumiram, eles nunca mais foram os mesmos. Procuraram vocês até o último dia. Ana passou os dedos pelo nome da mãe no documento como se quisesse gravar para sempre. "Eu queria ter conhecido eles", disse baixinho. "E eles teriam se orgulhado de você", respondeu Caio, firme. Marcos puxou mais alguns papéis. "Temos também registros de imóveis. Parece que sua família tinha uma casa de campo que nunca foi vendida. Ficou parada, abandonada.
porque ninguém nunca teve coragem de mexer. Legalmente agora é sua. Ana arregalou os olhos. Minha? Sim. Sua herança. Sua história. Seu começo. Ela levou as mãos ao rosto, tentando controlar o turbilhão dentro dela. Eu não sei nem por onde começar. Um passo de cada vez, lembra? Disse Caio sorrindo. Ana assentiu, emocionada. Naquela tarde, eles decidiram ir até a casa de campo. Pegaram o carro e seguiram estrada afora, cruzando a cidade até chegar numa área mais afastada, cheia de árvores altas e caminhos de terra batida. Quando chegaram, Ana ficou em choque. A casa estava ali, cercada de mato e poeira, mas ainda imponente. Um casarão de madeira com janelas grandes e varanda na frente. Mesmo abandonada, dava para sentir que ali tinha sido um lar de verdade. Ela desceu do carro devagar, como se tivesse medo de acordar algum fantasma. Caminhou pela trilha de pedras até a porta da frente. Passou a mão na maçaneta enferrujada. Quer entrar? Perguntou Caio do lado dela. Ana respirou fundo e empurrou a porta. A casa cheirava a passado. A poeira subiu no ar, fazendo eles tossirem um pouco. Mas o que Ana viu tirou o fôlego. Fotos antigas nas paredes. Brinquedos jogados num canto da sala. Uma cadeira de balanço parada, como se ainda guardasse a memória de alguém lendo histórias ali. Ela caminhou pela casa, tocando as coisas com cuidado, como se cada objeto fosse um pedaço da vida que ela perdeu. Num dos quartos, encontrou um baú, ajoelhou no chão e abriu. Lá dentro, estavam guardadas roupinhas de bebê, desenhos rabiscados, bonecas antigas. E no fundo, uma caixa cheia de cartas dos pais. Cartas que eles escreveram para ela e para Mariana. Cartas que falavam de amor, de esperança, de saudade. Ana começou a ler uma, e as lágrimas vieram de novo. Caio se agachou ao lado dela, em silêncio, respeitando aquele momento. Ana encostou a cabeça no ombro dele, ainda segurando a carta. Eu tenho uma história, disse com a voz embargada. Tem sim, respondeu Caio. E agora ela é sua de volta. Ficaram ali, abraçados no chão de madeira da casa velha, sentindo que, mesmo depois de tanta dor, era possível recomeçar. Mesmo depois de tanto tempo, Ana finalmente sabia quem era e, mais importante, sabia que não estava sozinha. Os dias passaram rápidos depois da visita à casa de campo. Ana parecia diferente, mais forte, mais segura de quem era. Ainda carregava a tristeza de tudo o que perdeu, claro. Mas agora tinha algo que ninguém podia tirar dela. A verdade. Mas tinha uma coisa que ela ainda precisava fazer. Acertar as contas com Jorge. Caio tentou convencer ela a deixar isso para a polícia. Disse que Jorge já estava preso, que o importante era seguir em frente. Mas Ana sabia que precisava olhar na cara dele. Precisava dizer tudo o que ficou engasgado durante anos. Era a única forma de se libertar de vez. Com a ajuda de Marcos, conseguiram organizar uma visita controlada na delegacia. Jorge ainda aguardava julgamento, preso numa sala pequena, sem direito a sair de lá até que o processo começasse. Era seguro. Haveria um policial na porta o tempo todo. Ana chegou na delegacia com Caio ao lado. Estava nervosa, sim, mas também determinada. Usava jeans simples, camiseta branca e um casaco leve. Nada chamativo. Queria ser ela mesma nesse momento. Só ela, sem máscaras. Entraram por uma porta lateral, guiados por um agente. O corredor era frio, cheirando a desinfetante e metal velho. Cada passo ecoava nas paredes, como um aviso de que estavam chegando perto do passado que Ana queria encarar. Pararam em frente a uma porta de vidro. Lá dentro, Jorge estava sentado, algemado à mesa. Parecia menor agora. O homem que antes parecia um gigante, mandão no restaurante agora parecia um rato acuado. Quando Ana entrou, ele levantou os olhos. E pela primeira vez, foi Jorge quem pareceu, com medo. Ana se aproximou da mesa devagar.
O policial ficou encostado na parede observando tudo. Oi, Jorge. Ela disse, a voz firme. Ele tentou disfarçar o desconforto. Veio ver o que sobrou? Disse, com aquele tom amargo de sempre. Ana puxou a cadeira e sentou de frente para ele, mantendo a calma. Vim entender. Vim ouvir da sua boca. Jorge deu uma risadinha seca. Ouvir o quê? Você já sabe tudo, não sabe? O doutorzinho aí cavou sua história toda. Ana respirou fundo. Quero ouvir de você. Por quê? Por que você fez aquilo comigo? Jorge se mexeu na cadeira, impaciente. Não fui eu que te sequestrei, tá? Eu só fiz o que mandaram. Mandaram quem? Lá insistiu Ana. Ele olhou para ela com uma expressão dura. Gente poderosa. Gente que pagava bem para sumir com crianças que ninguém queria mais. Você era só um pacote esquecido. Um erro. As palavras cortaram Ana como faca, mas ela se manteve firme. Você sabia quem eu era, e mesmo assim me deixou crescer sem saber nada. Sabia, admitiu Jorge sem nenhum remorso. Mas era melhor para todo mundo assim. Melhor para você, melhor para mim. Ninguém ia se machucar mais. Ana sentiu vontade de gritar, de jogar a cadeira longe, mas se segurou. Não ia dar para ele a satisfação de ver ela perder o controle. Você não fez isso para me proteger, disse, olhando firme nos olhos dele. Você fez isso para se proteger. Jorge deu de ombros. E daí? Você tá viva, não tá? Te dei um emprego, um teto. Poderia ter sido muito pior. Ana respirou fundo, deixando o ar sair devagar para manter o controle. Você roubou minha família de mim. Roubou minha vida. Ele ficou calado, olhando para ela, com um desprezo disfarçado de indiferença. Ana se levantou da cadeira. Mas sabe de uma coisa? Disse, a voz firme, sem tremer. Você não manda mais em mim. Nunca mais. Jorge não respondeu. Só ficou ali, preso, menor do que nunca. Ana virou as costas e saiu da sala sem olhar para trás. Cada passo até a saída parecia tirar um peso das costas dela. Caio estava esperando no corredor. Quando viu Ana saindo, abriu um sorriso de orgulho, mas não disse nada. Só abriu os braços e Ana foi direto para ele. Ficaram abraçados ali por um tempo, sem pressa. Ana finalmente estava livre. Do lado de fora da delegacia, o sol brilhava forte. O céu azul, limpo, parecia combinar com a leveza que Ana sentia no peito. Ela respirou fundo e sorriu. Acabou, disse, mais para si mesma do que para Caio. Acabou. Ele repetiu, segurando a mão dela. Mas no fundo, eles sabiam. Era só o começo de uma nova história. Depois do confronto com Jorge, Ana parecia outra pessoa. Ela ainda tinha marcas invisíveis do que viveu, claro. Algumas noites acordava assustada. Às vezes ficava em silêncio do nada, olhando para o horizonte, como se brigasse com as memórias dentro da cabeça. Mas, diferente de antes, agora havia algo novo brilhando nos olhos dela. Algo que Caio reconhecia muito bem. Esperança. Os dias foram passando, e a rotina foi mudando de um jeito tão natural que ninguém percebeu. Ana já estava passando mais tempo na casa de Caio e Sofia do que na própria pensão. Às vezes ela dizia que era só para ajudar, outras vezes que estava de passagem, mas todo mundo sabia que era muito mais do que isso. As manhãs começaram a ter cheiro de café fresco, risadas de Sofia na cozinha, Ana desarrumando a casa toda tentando preparar panquecas. À noite, filmes no sofá, cobertores jogados para todo lado, Fred, o ursinho da Sofia, ocupando o lugar de honra no meio das almofadas. Era como se eles estivessem, sem pressa e sem medo, construindo uma família. Teve um sábado especial em que tudo ficou ainda mais claro. Um daqueles dias que ficam guardados para sempre. O sol brilhava forte no céu, e Caio resolveu levar as duas para um piquenique no parque. Prepararam uma cesta enorme, cheia de frutas, sucos, sanduíches. Ana parecia uma criança arrumando tudo, empolgada, escolhendo cada detalhe. No caminho, Sofia ia cantando no banco de trás, inventando músicas na hora.
Ana ria tanto que Caio, olhando pelo retrovisor, sentiu o peito se encher de uma felicidade que não cabia dentro dele. Quando chegaram ao parque, estenderam uma toalha xadrez debaixo de uma árvore enorme. Sofia correu para brincar, e Ana e Caio ficaram ali sentados observando. O vento bagunçava o cabelo dela, e Ana tentava prender atrás da orelha, rindo sem parar. Era uma cena simples, mas Caio sabia que era ali, naquele momento, que ele tinha certeza de tudo. Olhou para Ana, e ela olhou de volta, os olhos brilhando num sorriso que dizia tudo sem precisar de palavra nenhuma. A aproximação aconteceu devagar, como tudo entre eles. Caio pegou a mão dela sem pressa, sem medo, só para sentir a certeza do toque. Ana apertou a mão dele de volta, num gesto pequeno, mas cheio de significado. Nenhum dos dois disse nada. Não precisavam. Mais tarde, enquanto Sofia brincava na areia, Ana e Caio caminharam lado a lado pelas trilhas do parque. A conversa rolava solta, leve, misturando risadas com confidências. Ana contou mais sobre o tempo no orfanato, das amizades que perdeu pelo caminho, dos sonhos que parecia ter esquecido. Eu sempre quis ser dona de uma cafeteria, disse, sorrindo envergonhada, como se fosse um desejo bobo. Caio parou de andar, olhou para ela com carinho. Então vamos abrir uma. Ana riu. Você é louco. Talvez. Mas a vida é melhor quando a gente faz um pouco de loucura. Ela olhou para ele, séria. Você fala isso com uma facilidade... Caio deu de ombros. Não é fácil, mas quando a gente encontra o que vale a pena, fica mais simples arriscar. O silêncio caiu entre eles, mas não era desconfortável. Era como se o mundo inteiro tivesse ficado em segundo plano, só os dois existindo ali. Ana mordeu o lábio, pensativa, depois disse: Eu tenho medo. Eu também, respondeu Caio sem hesitar. Mas eu prefiro ter medo ao seu lado do que passar o resto da vida me perguntando o que poderia ter sido. Ana sorriu. Um sorriso tímido, mas cheio de verdade. E então, num impulso que ela mesma não conseguiu segurar, Ana se aproximou e encostou a cabeça no ombro dele. Ficaram ali, parados no meio do caminho, enquanto o vento balançava as folhas das árvores e Sofia gritava ao longe chamando para ver alguma coisa. Era tão simples, tão certo. Volta para casa. Ana adormeceu no carro, com Sofia encostada nela. Caio olhava pelo espelho e sentia o peito explodir de um jeito bom. Sabia que a vida deles nunca seria perfeita, que iam enfrentar dificuldades, lembranças difíceis, inseguranças. Mas sabia também que agora eles tinham um ao outro. E isso era tudo. No final daquela noite, depois de colocar Sofia na cama, Caio e Ana ficaram na varanda, olhando o céu estrelado. Ele segurou a mão dela de novo e disse: Baixo, fica. Ana olhou para ele, surpresa. Fica aqui com a gente, comigo, com a Sofia. Fica para construir essa história que a gente nem sabia que precisava, mas agora é impossível viver sem. Os olhos dela se encheram d'água. Não de tristeza, mas de emoção. Ana não respondeu com palavras. Só se aproximou e beijou Caio, de um jeito leve, terno, mas cheio de certeza. E naquele beijo, os dois sabiam. O amor que florescia ali era real. Era simples. Era deles. A vida, depois daquele beijo na varanda, começou a se ajeitar como se já soubesse o caminho. Não foi de um dia para o outro, claro. Ainda tinham medos, inseguranças, coisas do passado que às vezes pesavam. Mas agora, Ana, Caio e Sofia tinham uma coisa que nunca tiveram antes: um ao outro. Ana decidiu se mudar de vez para a casa deles. Não foi aquela mudança cheia de caixas e caminhões. Foi simples. Algumas malas, umas roupas, um quadro velho que ela amava e um caderninho onde escrevia sonhos desde pequena. Caio e Sofia fizeram festa quando ela chegou com tudo. Até Fred, o ursinho,
Ganhou uma irmã de pelúcia que Ana trouxe da pensão. A casa ficou diferente, mais viva, mais cheia. Ana arrumou um cantinho para ela no escritório de Caio. Começou a planejar seu grande sonho, a cafeteria. Não queria nada enorme nem luxuoso. Queria um lugar acolhedor, cheio de cheiros bons e histórias espalhadas pelas mesas. Um lugar onde as pessoas se sentissem em casa, assim como ela agora se sentia. Caio apoiava cada plano, cada ideia meio doida que ela tinha. Sofia já dizia para todo mundo na escola que agora tinha 2 casas em uma só, e que a moça bonita morava com ela para sempre. Era bonito de ver como, mesmo com tudo que tinham passado, eles escolhiam todos os dias acreditar no amor, no simples, no real. Um mês depois da mudança, numa manhã ensolarada de domingo, Ana acordou cedo, como sempre. Fez café, arrumou a cozinha ouvindo música baixinho e pensou no quanto sua vida tinha mudado em tão pouco tempo. Se há 3 meses alguém tivesse contado que ela descobriria sua origem, enfrentaria fantasmas e ainda encontraria um amor novo, teria achado loucura. Mas ali estava ela, de verdade, de pé. Naquela manhã, Caio chamou ela para dar uma volta. Sofia ficou brincando com a babá no quintal. Ana aceitou sem perguntar nada. Foram caminhando até uma praça bonita que tinha no bairro. As flores estavam todas abertas, colorindo o chão de um jeito quase mágico. Sentaram num banco de madeira, debaixo de uma árvore enorme. Caio estava meio nervoso. Ana percebeu na hora. Riu, encostando no ombro dele. Que foi? Até parece que vai me pedir em casamento. Caio riu também, mas depois ficou sério. Puxou uma caixinha pequena do bolso. Ana congelou. Ele abriu a caixinha, revelando um anel simples, delicado, exatamente do jeito dela. Não tô te pedindo pra casar amanhã, disse, olhando nos olhos dela. Tô te pedindo pra construir uma vida comigo, no nosso tempo, do nosso jeito. Ana sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Era tudo tão verdadeiro, tão sem pressa, tão cheio de amor que ela nem pensou. Só disse, sim. Caio colocou o anel no dedo dela e, ali mesmo, sob a sombra da árvore, a beijou com uma leveza que parecia prometer tudo o que ainda viria. Voltaram para casa de mãos dadas, sorrindo como 2 adolescentes que tinham acabado de descobrir o que era amar de verdade. Sofia pulou no colo deles assim que chegaram, curiosa para saber por que estavam tão felizes. Ana se agachou e mostrou o anel para a menina. Agora a gente é uma família ainda mais unida, disse. Sofia sorriu daquele jeito que só criança sabe sorrir, de dentro para fora. Eu já sabia, disse abraçando Ana e Caio ao mesmo tempo. Naquela noite, jantaram juntos no quintal, sob um céu estrelado. Ana olhou para Caio e Sofia brincando com Fred e sentiu o peito aquecido. Não era perfeito, nunca seria, mas era real, era deles, era um recomeço que ela nunca mais ia abrir mão.